Então, você precisa ir primeiro no discipulado, você tem que ir primeiro com uma pessoa que sabe como é que você está, o que você está passando. Esse é o porquê. Se lembra vocês que a ilustração que foi dada naquele primeiro momento foi Jesus Cristo. Ele estava passando os seus discípulos e de repente passou um inteiro. Naquele inteiro era o filho da viúva que tinha morrido. E Jesus olhou para aquilo ali e se compadeceu do canto. Ele olhou diretamente, ele foi lá para a viúva, consolou, chamou, refrigerou a alma dela, disse: não chores. O filho estava morto. Ele foi primeiro ao problema. Como o maior discipulador, o maior conselheiro que já existiu ali, ele morreu, foi logo, ele foi com a pessoa para saber o seguinte. Depois, ele foi para o problema, que foi a ressurreição do filho dela. Você está entendendo como funciona? Não é chegar lá, uma pessoa chega para o discipulado, ou para o conselheiro, e vai, os problemas, aí eu falando dos problemas, você vai resolver. Não, primeiro, você precisa saber como aquela pessoa está. O que ela está se sentindo, como ela está sendo prejudicada, sofrendo, angustiada. Assim começou. E também nós tivemos três maneiras, né? Três maneiras que o discipulador tem de manter um vínculo sadio com o seu discípulo. Foram três maneiras que nós falamos também nesse momento. Quem se lembra dessas três maneiras? Respeito e sinceridade. Compaixão, respeito e sinceridade. Compaixão. Sofrer com ele. Sentir a dor que ele sente. Se colocar no lugar dele. Ouvir. Quando você estiver aconselhando ou você estiver circulando, esqueça quem está no seu lado. A maior festa do mundo, deixe lá. Dê ouvido. Porque aquela pessoa está precisando de ser ouvido. Isso nós já falamos. Eu só estou fazendo um resumo disso. E depois disso, nós passamos para a semana passada, nós falamos sobre o quê? Engajamento. Como foi? Engajamento. O que é engajamento? É compromisso que nós temos com a palavra de Deus, com Deus, com a visão que tem dentro de Deus. Engajar é se compromissar. É abordar essa segurar firmemente e seguir essas linhas que foi mandado. Mas vocês estão ouvindo a minha voz aí? É até melhor isso. Tá bom. Obrigado. Então, se vocês não estiverem ouvindo aí, você me avise, né? Porque às vezes eu estou pensando que vocês estão ouvindo porque eu estou com um aparelho ouvindo. Se você não tiver, você faz assim com a mão. Tá? Se vocês não estiverem ouvindo. Dá para ouvir aí agora? Amém? Então, engajar é isso. Engajamento o que é? É uma coisa assim, vamos dizer, é vestir a camisa. Nós temos o grupo familiar, nós temos o discipulado, e quando nós estamos envolvidos nisso, nós estamos vestindo a camisa, nós estamos engajados nesse ministério que Deus colocou dentro dessa igreja. Isso abençoa a igreja do Senhor. Isso é engajamento. E agora, hoje, né, a terceira ministração, eu vou falar sobre encorajamento através da esperança. Infelizmente tem essa queda de energia e nós tínhamos, mas lá para o final, tínhamos um vídeo de 2 minutos, mas nós eu vou procurar até transmitir para você lá no final, tá? Eu gravei, né, na minha cabeça, tá? Os 2 neurônios ainda funcionam um pouco, graças a Deus. Amém? Agora, encorajamento através da esperança. O que é isso? Encorajamento através da esperança. Refere-se à habilidade de produzir esperança bíblica no discípulo. Encorajamento, mais ou menos, se trata dessa premissa de que nós precisamos
ter essa habilidade de produzir esperança no discípulo. Todo mundo que está com problema precisa de esperança. Todo mundo. A esperança produz alegria, independente das circunstâncias da vida, confiança, maior fé e amor, e maior relacionamento com Deus. Está em Hebreus 7,19. Quem pode ler aí? Vai um de cada vez para não atrapalhar, para não atropelar. Hebreus 7,19. Pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Amém. A esperança verdadeira, ela nos leva para perto de Deus. A falsa, é claro, é o contrário, nos afasta. Então, a esperança verdadeira é uma expectativa baseada nas Escrituras Sagradas. Olha, discipuladores, tanto cristãos como não cristãos, são unânimes em reconhecer que as pessoas que enfrentam problemas precisam de esperança, aquilo que eu falei. Entretanto, alguns ensinos dados, infelizmente, por alguns discipuladores são de esperança falsa. Eu já vi muito isso. Esperança falsa. Eu vou explicar por quê. Isso eu estou falando para que vocês peguem e isso vocês passem para os seus discípulos. Estão nos preparando como discipuladores para passar para os nossos discípulos. Porque essa esperança falsa, ela repousa sobre um fundamento não bíblico, o que fatalmente vai cair por terra, ruirá, vai ruir. Provérbios 10, 28, 11, 7, depois você confere, escreva, depois você confere. Nós precisamos compreender a diferença entre essa falsa esperança e a verdadeira esperança que a Bíblia descreve. Nós precisamos aprender isso, que é importantíssimo, na questão do encorajamento. Nós temos que ver as características da falsa esperança, por exemplo. Quais são as características da falsa esperança? A falsa esperança se baseia em ideias humanas quanto o que é agradável e desejável. Muitos acham que seus problemas desaparecem por obter o que desejam e, por vezes, há discipuladores que as encorajam nesse erro, ou prometem ou insinuam que esses desejos serão satisfeitos. Estou falando sobre a falsa esperança. Né? Aquilo que nós desejamos, pensando que isso que nós desejamos vai nos tornar mais felizes. É mentira. Alguns discipuladores incentivam a escolha e reivindicam. O que é isso? Você escolhe e você reivindica o seu direito. Você reivindica perante Deus. Você decreta para Deus. É isso que quer dizer. Isso é falsa esperança, mano. Não está na Bíblia. Não foi isso que Deus falou. Jesus falou. Cara, o pastor seria determinar alguma coisa? Sim. Ah, eu determino e tal. Eu acredito nisso. Vou orar aqui. Deus vai fazer. Você não vê isso aí em muitas igrejas, que Deus transforma essas pessoas que vivem só de emoções. Eu escuto coaches que falam, porque você é mais que vencedor, porque você merece ser próspero, você merece ser rico, porque não sei o quê, a sua saúde, você vai ter saúde todo o tempo, você não vai adoecer. Que mentira emocional. E as pessoas pegam aquilo. Uma coisa assim que eu acho que, não sei, seu pensamento, às vezes a pessoa diz assim, eu não aceito. Eu acho que isso a mesma coisa. Tem que ser a escolha dele. Ele ou ela escolheu aquilo. Eu acho que também é uma
E vai dar um problema mais tarde que não vai ser fácil, vai acontecer sim, com certeza. Aqui havia uma senhora, essa senhora, ela visitou, ela procurou um discipulador, passando por graves dificuldades, ela estava acabada, e procurou o discipulador, e ela estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, e o discipulador ele descobriu, né, que os problemas dela eram resultantes desse tipo de pensamento. O que ela fez? Ela visitou uma concessionária, escolheu um carro, abre lá, por favor. Ela escolheu um carro importado, o melhor, ela rodeou o carro, sim, tá? Botou as duas mãos em cima do capô do carro e disse: esse carro vai ser meu. Ela reivindicou o carro diante do Senhor. Deus não forneceu dinheiro para pagá-lo, e é lógico que agora ela se encontra em profunda crise financeira, está no fundo do poço. Mas isso é um exemplo extremo, a gente precisa entender isso. Mas você pode imaginar uma coisa, você pensa que isso aqui é conversa do pastor? É que alguém falou para ele? Tem muitas igrejas por aí nesse sentido. Eles não vão para adorar a Deus, eles vão para adorar, para pedir coisas, que é reivindicar coisas para Deus, decretar. Eu decreto. Quem somos nós para decretar coisas para Deus? E as pessoas pagam o preço mais tarde. Por isso, não devemos nem podemos reivindicar nada a Deus. Tudo pertence a Ele, e pela sua misericórdia, Ele às vezes nem atende isso, a pessoa não cai no erro, no fundo do poço. Daí esse é um exemplo muito sério que acontece muito. Se apegam às falsas esperanças como essa, elas raciocinam. Outra coisa, se eu conseguisse casar, meus problemas seriam resolvidos. Eu já ouvi isso. Não aqui nessa igreja. Se eu casasse, meus problemas seriam resolvidos. Meu Deus, ela não está entendendo nada. Ela não sabe o que é isso. O casamento não é, eu vou reivindicar o casamento, seria uma questão de escolha. E muitas vezes você vê a maioria dos casamentos sendo destruídos, por água abaixo, porque a pessoa escolheu. Havia um garoto muito bonitinho ali, o cara anda muito bonitinho, parece um galã de cinema e tudo mais. Não, olha, o cara é muito inteligente, o cara é muito bonzinho, vai para a igreja, e a pessoa se empolga com isso. Não conhece nada daquela pessoa. Não sabe quais são as intenções dele. E a pessoa, não, eu vou reivindicar a Deus para que eu vou me casar com essa pessoa. E às vezes, a escolha dela, às vezes, não foi Deus que ela que escolheu. Vai pagar um preço, passa às vezes 2 anos casado, ou no máximo. Às vezes até meses só e abandona e acabou. Não está sobre a bênção de Deus, e é muito complicado. Esse negócio de reivindicar a escolha, como tem igrejas que fazem isso aí com muita força. Porque você vai ser próspero, meu servo, eu te falo, porque é negócio de visão, de profecia. Amados, parem com isso. A palavra de Deus é que nos ensina. É o que Deus fala, não o que o homem fala. O homem não tem valor, nem tem valor no sentido de autoridade espiritual nenhuma. Somos pecadores. Qual é a autoridade que nós temos para querer mandar em Deus, reivindicar coisas para Deus, se não é isso a vontade dele? E nós vamos caminhando, nós vamos vendo cada coisa. Essas pessoas que disseram, se eu casar vai ser muito bom, daí meus problemas seriam resolvidos. Ou, se eu conseguisse um emprego melhor, eu seria mais agradável com meu trato com as pessoas. Olha,
Quer dizer, se ela não conseguir, ela vai ser uma pessoa ruim. Ela vai tratar mal as pessoas porque ela não tem um emprego bom e depois vai culpar Deus. Poxa, Deus, sabe como é? Está vendo a minha situação? Que coisa! É uma ignorância total. Eu fico assim, pensando assim, naquele tempo que o negócio tem que ser muito sério, pedir um raio para cair na cabeça do Deus, porque o negócio era sério. É muito sério. Ah, poxa, olha, Deus não me atende. Então, tu pensa que Deus é babá de alguém? Não. Deus é Deus misericordioso, bom, justo, perfeito. Ele nos ama. Agora, ele não vai fazer uma coisa que você vai até se perder no meio do caminho. Ah, se eu conseguisse um bom emprego. Amado, esses objetos de desejo são físicos, não são espirituais, são temporais, não levam em conta as coisas lá do alto. Eles não levam em conta que tem um Deus que está vendo tudo e faz tudo, e Ele pode tudo. Eles pensam que Deus é cego, pensam que Deus não existe, é zombar de Deus. Vai pagar um preço, vai pagar. Nós vamos acreditar que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem o direito de fazer o que bem entender e fazer qualquer coisa com qualquer um de nós, porque sempre será um bem para nós. Todas as coisas que vêm de Deus para nós são coisas boas. Pastor, até uma doença, porque às vezes as pessoas precisam ser quebradas no seu orgulho, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir com os outros, sabe? Tratar mal as pessoas, ou a pessoa, porque a pessoa é mais humilde, você trata mal aquela pessoa que tem um estado mais que você vai tratar bem. Que negócio é esse? Nós somos iguais perante Deus. Não existe diferença nenhuma. Não existe, porque fulano é mais inteligente do que o outro, porque a pessoa não diz, conversa fiada. Eu vou falar sempre sobre essa questão de aquele, meu nome é Enéas, aquele professor, um cara um dos maiores inteligentes do Brasil, aquele homem. Uma vez ele disse assim, sabe que uma diferença entre uma pessoa que está limpando o chão, um servente que está limpando o chão, e um astronauta, um físico nuclear, sabe qual é a diferença deles dois? A diferença é que um teve mais informações do que o outro, mas são iguais em essência. Quem disse isso foi ele. Isso está na palavra de Deus, nós somos iguais perante Deus. Mas tem pessoas que pensam que são melhores que os outros. Tem mais outra coisa, tem pessoas que têm raiva no coração, tem uma coisa que guarda aquilo ali, empedernido, gosta de vinganças. Se você faz uma coisa com a pessoa, aquela pessoa diz assim, não, está tudo bem, são falsos e hipócritas. Ah, não, mas fica lá dentro. Não, eu já até perdoei. Mas ele lá e eu aqui. Não perdoou nada. E Deus não perdoa essas pessoas. Não é verdade? Não tem como. Você precisa ter que abrir seu coração e falar. Ser transparente com isso, porque Deus sabe tudo que existe dentro de mim. Qualquer um. Deus sabe. E toda uma maioria das pessoas sabe da minha vida. Eu não tenho segredo. Por que eu tenho que esconder? Não tenho nada para esconder. Graças a Deus. Não está ouvindo? Alô? Obrigado. Adoro. Eu estava mostrando a minha boca. Amém? Então, amados, Quer voltar para lá? Porque ele pode falhar de novo, eu fico vou, sabe? Obrigado, filho. Pois é. Então, amados, Deus não forneceu dinheiro para aquela mulher, mas ele sabia. E ela foi para o fundo do poço, pagou o preço, se destruiu por causa de quê? Quis reivindicar coisas para Deus. Deus, amados, não prometeu isenção de tribulação neste mundo a quem quer que seja. Ele não disse. Vocês não vão ter nenhum problema. Vocês não vão sofrer, vocês não vão adoecer. Vocês não vão ter problemas com a família. Vocês não vão ter nada disso. Então, Jesus não disse isso.
vocês não vão ter problema, vocês não vão ter discussão, vocês não tem problema na família, isso, aquilo. E não disse isso. No mundo tereis tribulação. Mas o que foi que ele disse depois? Eu venci o mundo. Ele diz isso como homem. Jesus como homem. Ele não está falando como Jesus, Deus. Ele está falando de Jesus como homem. Mas eu venci o mundo. Quer dizer, passei, eu não pequei. Eu superei essa dificuldade. Eu sofri a mesma coisa que vocês podem estar sofrendo hoje. É isso que Jesus quer dizer nisso. Mas é muito complicado, mas então eu estou passando por isso. É isso que você tem que passar para os seus discípulos, essa questão de esperança. Ser direcionado com esperança bíblica. Certo jovem me procurou há muito tempo e eu aconselhei, me procurou e eu aconselhei, pois ele queria viver da música. Alguns dos seus irmãos, amigos, me incentivaram nesse intento porque não queriam magoá-lo. A verdade é que ele não tinha o dom de música. Isso é um dom, mano. Ele não tinha. Ele era muito desigual. Ele queria porque queria. Ele chegou comigo para perguntar, eu disse para ele, acho que Deus vai fazer, eu não sei, mas eu quero te aconselhar. Não pensa nisso. Procura um outro ministério, Deus tem preparado muito melhor do que estás imaginando. Se tu quiser, é isso que eu gostaria, vou orar por ti. Conclusão. Se tornou evangelista, pastor, esse era o ministério dele. Amém? Não ia dar uma esperança falsa. Eles não iam magoar e tal, dando uma esperança falsa, prejudicando a pessoa. Você nunca deve fazer isso. Nunca querer agradar os outros. Porque não é meu amigo. Eu sempre falo isso, amor, porque isso prejudica, isso não é prova de amor. Prova de amor é quando você fala, diz, não é verdade, não é por aí. E primeiro você confronta porque você ama aquela pessoa. A verdade. A verdade. E ele se deu muito bem no outro ministério. Uma jovem que o seu marido lhe havia abandonado e cujos amigos bem intencionados, né, lhe diziam que tinham certeza de que ele voltaria. Não, olha, fulana, o teu marido vai voltar. E ela ficou com aquilo na cabeça. Ela vai para o aconselhamento. Chega e fala. E pergunta. Se aconselhei sobre isso e respondi várias vezes. Eu não sei. Eu não sei. O que de fato eu sei é que Deus pode usar isso na sua vida para lhe tornar uma mulher ainda mais apegada a Deus, e se essa volta acontecer, você será beneficiada da situação. Eu gostaria de afirmar que seu marido irá voltar, mas não posso. Não posso. Não tenho essa condição. E ela pega. Todos meus amigos disseram que o meu marido vai voltar. E ela pergunta assim: em vez de você me encorajar, o Senhor me encorajar, o Senhor me desanima. Eu disse, e por que você me procurou? A resposta dela que foi muito boa. Ela respondeu: porque eu diria a verdade a eles, aqueles amigos dela. Ela entendeu, sabe? Lá no fundo, ela sabia que seus amigos estavam distorcendo a realidade em uma tentativa de consolá-la, de agradá-la, mas que na realidade não davam consolo algum. Uma coisa que eu entendo, você sabe que a adoção de crianças eu acho uma coisa fantástica. Quando Deus ordena
Eu conheci missionário, eu conheci pessoas que têm 3 filhos e Deus mandou ela adotar mais 4. Meu Deus! Adotou, cuidou muito bem, todos no caminho, deu tudo certo, porque foi Deus que direcionou. Quando as pessoas fazem isso por uma questão de capricho próprio, como aconteceu já, as pessoas dizem assim: eu tenho mais de 40 anos, eu não tenho família, eu quero deixar uma herança. Eu deixei uma pessoa, filha, um filho, tudo mais, falou comigo em adoção. Eu digo: não, porque você está querendo cobrir uma situação humana sua, e não é isso que Deus quer de você. Porque se Deus permitiu que você ficasse só até agora, é porque Ele tem razão que era o melhor. Essa adoção nesse sentido não é a de Deus. Ela não aceitou, ela desobedeceu. Tudo bem. Deus morreu. Nem como Deus nos convida. Às vezes a nossa vontade quer ser acima da vontade de Deus. Às vezes as pessoas não imaginam, pensam que sabem tudo na vida. Não, olha, eu sei isso, eu sei aquilo, mas não sabem o que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer que nós sejamos felizes. Deus não quer que nós fiquemos tristes, não. Agora, que você, enquanto estiver aqui nesse mundo, você tem que passar por certas lutas, dificuldades, porque isso faz você crescer mais espiritualmente, faz você buscar mais a Deus. Quando você pensa que está tudo estabilizado, você não olha nem a Bíblia, você nem ora. Não, está tudo bem. Quando vem uma coisa, vem uma tempestade de coisas, daí você corre. Meu Deus, eu vou para a igreja agora. Olha, eu vou lá com a Cléia, para a Cléia me ensinar. Tá? Cléia, me dá ora por mim, Cléia, por favor, olha, eu estou nessa situação. É isso que acontece. Mas quando as pessoas devem estar todos os dias com relacionamento com Deus, oração pela madrugada, todo dia você está acordado de madrugada, você tem certeza absoluta que Deus lhe recupera imediatamente. Você pode estar cansado como tiver, Ele recupera. Ore pelos seus irmãos, ore pela sua família, ore pela vizinhança sua. Deus é tão bom que Ele fala ao nosso coração, mas a palavra de nós. Um dia desse, semana retrasada, eu gosto de ir por lixeiro, sabe? Eu gosto de lixeiro, eu gosto de coisa velha, eu gosto. Por isso que eu casei com o Luciano. Minha mulher é uma bênção, graças a Deus. Ela me ajuda, poxa, graças a Deus. Mas eu cheguei lá e encontrei uma impressora Epson 375. É a mais antiga do que a minha, né? Aquele negócio de tinta ainda é do lado. Conhece, né, Nair? É do lado. Assim. Eu peguei, veio meu pensamento. Vou levar lá para o Anderson. O Anderson é o cara que conserta ali. Está baixo? Acho que vou tirar isso daqui, né? Tirar o óculos. Eu vou levar para o Anderson. O Anderson é que conserta a minha impressora, né? E teve um problema lá com a mulher dele e tal, e arranjou errado. Um cara tão crente da Quadrangular. Eu ia com ele lá e dizia assim: pastor, eu estou todo envolvido na obra. Eu trabalho na mídia lá, eu faço isso, eu faço aquilo. O cara, eu não sei ficar sentado no banco, eu tenho que estar trabalhando na obra. Um cara verdadeiramente discípulo de Jesus. Vou ficar feliz com ele, dando bom testemunho. Passou-se um tempo, ele disse: meu Deus, ele está lá, fui lá com ele levar a minha impressora, eu vi totalmente diferente. Não é a roupa, não, mas do jeito que ele estava, com a camisa regata. Já a mulher dele tinha um bar, bem do lado do bar. Eu vi ele diferente. Foi eu e a Luciana lá um dia, levar a impressora. Diferente. Ele assim, sabe como as pessoas do mundo falam, do mesmo jeito de agir, até de andar e tal.
Eu disse, eu fiquei tão triste com ele. Esse cara tinha tudo para estar bem e tal. Poxa, daí aconteceu o pior. O dia que eu fui lá no Metrópole, daí foi quando ele me encontrou. Ele disse, pastor, o senhor por aqui e tal. Era o Anderson. Ele disse, pastor, aquela mulher, eu abandonei ela. Não quero mais saber dela. Ela ficou comigo, quebrou meu celular, feliz, meu Deus, das coisas que eu vi. Às vezes as nossas escolhas, Anderson, eles pagam o preço das nossas escolhas. Foi a sua escolha. E o preço a pagar, mas Deus, pela sua misericórdia, vai nos restaurar, se você quiser. Saia dessa vida. Renuncie isso. Eu dei uma palavra para ele mesmo. Daí depois das minhas impressões, dei um pano e chamei ele lá em casa. Ele chegou lá em casa às 9 horas da noite. Eu fecho a loja às 8 horas, às 9 horas ele chegou lá. Quando ele chegou lá, viu a impressora, ajeitou lá tudo. Quando ele vai sair, ele chega e diz assim, pastor, naquele dia, quando o Senhor falou comigo, eu ia fazer uma besteira com a minha vida. Olha, tudo isso. Eu estava desesperado, sabe? Eu ia fazer qualquer coisa. Mas quando o Senhor falou outras coisas e tudo, eu estava tudo bem. Mas, graças a Deus, orei por ele, tudo bem. Pastor-se, ele se mudou, ele abandonou. Daí continuou, foi para a Bíblia, tudo mais. Passou-se um tempo, quando foi agora, eu fui lá com ele. Sim, eu encontrei a máquina lá. Eu me lembrei, o Anderson, ele pode até tirar peça para ajudar ou consertar, sei lá. Ele conhece isso, eu vou levar para ele. Peguei, limpei, porque hoje eu liguei para ele, vou passar aí. Eu levei para ele. Cheguei lá e peguei para ele. E aí, como está? Olha aqui. Ele ficou com raiva da mulher, já agora, ele deu um soco no vidro, entrou, o braço dele cortou aqui, veio, até quase que ele morre. Quase que ele morre. Passou lá no Galileu, lá perto do céu. E agora? Não, pastor, eu tenho. Eu vou voltar. Lá teve um amigo meu veio aqui comigo e eu vou voltar. Para resumir a história, ele voltou pela dor, pelo sofrimento, pela falta da escolha de pensar. Um cara jovem ainda, quer dizer, agora estou fazendo terapia com esse negócio aqui e tal, mas eu vou voltar, volta logo, vai para a igreja, quando é que tem? É hoje? Não, amanhã, vai depois. Ele é da quadrangular, vai lá, você disse, Deus tem um plano na tua vida, te vida. Sabe? Amado, vou dizer uma coisa para você, não é que eu seja melhor de quem quer que seja, eu não sou mais espiritual do que ninguém, mas só tem uma coisa, eu ouço a voz de Deus. Se Deus mandar fazer isso aqui, eu faço. Eu não quero nem saber qual será o resultado, porque eu sei que Deus me conhece, eu tenho um relacionamento com Ele. Não sou melhor do que ninguém, sou pecador, eu falho, eu erro, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus me conhece. Assim como conhece a maioria de vocês. Eu tenho um relacionamento com Ele, eu não digo isso por honra, eu digo para a honra e glória dEle, pela misericórdia dEle para mim. E vou dizer sempre isso. Agora eu pago Deus. 3 horas da madrugada eu me acordo e vou orar. 4 horas, 4 e meia da madrugada eu estou orando. Por vocês todos, pela vizinhança de casa, pelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que estão fracas, estão longe da igreja, Isso não é para a glória minha, não. Isso é minha obrigação fazer isso. Se eu amo meus semelhantes, meus irmãos, não é só de palavras, não. Dizer, meu irmão, eu te amo. Só da boca para fora, quando você necessita, ele te ajuda. No momento de dificuldade, ele vai com você, ou então ele abandona. Só quando você está numa boa, como dizem aí, que você está lá perto. Olha, tem uma alegria aqui, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas quando a pessoa está sofrendo, você não vai chegar a dar uma palavra para aquela pessoa, que a pessoa possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus para poder ajudá-la. Esse é o nosso papel como discípulo de Deus. E como nós, discipuladores, precisamos passar isso para o nosso discípulo. É uma sequência, eles vão aprendendo e vão passando para os outros. Vão passando para os outros. É assim que funciona, assim que Jesus fez. Pegou os discípulos dele e veio até nós. E nós temos uma obrigação de fazer isso, passando para os outros. Amém, irmãos?
Agora, as características da verdadeira esperança, agora que entendemos algumas características da falsa esperança, nós precisamos ver, nós podemos constatá-las, fazer um contraste com o que a Bíblia diz acerca da verdadeira esperança. A verdadeira esperança está biblicamente baseada na expectativa do bem. Em outras palavras, ela é a esperança bíblica, uma expectativa alicerçada nas promessas de Deus, como está em Romanos 4,18, que diz acerca de Abraão: esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Isso é esperança. Isso é esperança. Lá em 2 Pedro 1,4 também fala, você pode conferir depois. Observe que a esperança dele era uma esperança viva, não uma simples especulação. Hoje nós utilizamos a palavra esperança para nos referir a algo que pode ou não acontecer. Mas o significado da palavra esperança é diferente. Nós podemos dizer: espero que meu irmão me visite amanhã. Espero que o meu irmão me visite amanhã. É um exemplo, né? Mas o significado da palavra esperança é mais parecido com: sei que meu irmão virá me visitar amanhã e mal posso esperar para vê-lo. Isso é esperança verdadeira, esperança viva, não é superficial. Nesse caso aqui, por exemplo, o meu discípulo, né, o irmão Fernando é constante do discipulado. Eu só digo para ele: Fernando, não vai para o discipulado comigo passando de 6h30 para as 7h, 7h30 da noite, nem de 11h30 da manhã a meio-dia. Esse é um horário muito perigoso. É brincadeira, né? A verdadeira esperança baseia-se nas promessas de que um Deus todo-poderoso e com certeza será recompensado. A verdadeira esperança surge da verdadeira salvação. Nas Escrituras, a esperança sempre está ligada ao novo nascimento que ocorre pelo Espírito Santo e pela fé pessoal em Cristo. 1 Pedro 1,3: bendito Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Quando nós nascemos de novo, ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, passamos a ter uma esperança viva em nossos corações, e a igreja da qual me tornei, é Paulo falando, me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, para que me foi confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, a mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1,25. Quando ele diz aqui que Cristo em nós é a esperança da glória, nós só podemos entender e experimentar a glória de Deus em nossas vidas porque Cristo está em nós. Ele é a nossa esperança de vermos coisas melhores. Na maior parte do tempo nos sentimos derrotados quando olhamos para nós mesmos e para a nossa falta de capacidade. O que precisamos fazer é lembrar que Cristo em nós é a esperança da glória. Ele nos mantém encorajados o bastante para avançarmos em direção às coisas melhores. Nós nos limitamos quando olhamos para nós mesmos e não conseguimos ver Jesus. Nós precisamos passar, amados, isso para os nossos discípulos. Eu vou repetir sempre. A verdadeira esperança é realista. Em Romanos 8,28 diz o quê? Você é tão conhecido de nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Embora a verdadeira esperança eventualmente espere que bem resulte de suas provações, ela não procura negar a realidade do pecado e do sofrimento ou a dor que causa. A verdadeira esperança não exclui lágrimas e desgosto. A verdadeira esperança não tira isso de você, de nós todos. Dor, sofrimento, angústia, às vezes ansiedade. Você está, sabe, pasmo com tanta coisa que está acontecendo. E qual é a sua reação imediatamente? O cara vai querer resolver por sua força? Não.
lance no chão de joelho, se ajoelhe, chore aos pés de Deus. Ele vai consolar você, Ele vai lhe dar uma palavra, sabe? Ele vai mandar você fazer alguma coisa, e você no primeiro momento você não vai entender o que é aquilo, por que Deus me mandou fazer isso? Poxa, eu não tinha nada que está fazendo isso. Obedece, faz, lá na frente ele vai ver, poxa, é isso que ele queria. Isso acontece muito, amor, conosco, é fácil isso. Quando Deus manda fazer, faça, não protege. Não esqueça, não deixe de fazer, porque você vai fazer um preço. É desobediência à voz de Deus, e você vai perdendo o relacionamento com Ele, vai se afastando. Ele já não vai mais ouvir a sua voz. Você pode clamar, você pode fazer campanha, você pode fazer o que fizer. Foi levantado uma parede, ele não vai ouvir a sua oração. Não que ele não queira, não que ele não goste de você, simplesmente porque não chega, não está com o coração limpo, com as mãos limpas. Tem alguma coisa escondida? Tem. Você não revelou? Aí as coisas. Ah, você é muito crítico? Mas isso é um pecado muito grave. Tudo a pessoa critica. A pessoa só vê os erros da pessoa. Não vê as coisas boas que a pessoa faz. A pessoa não sabe, só procura as coisas negativas da pessoa. E tem uma coisa, isso aí é pecado também. Se pessoa, você tem alguma coisa com o seu irmão, você vai lá com ele e diz, olha Renato, é o seguinte, isso, e eu estou pensando isso. O que é que você acha? Aí pronto, perdoa, peço perdão, estou arrependido disso, tudo mais. E lógico que a pessoa perdoa. Porque se não perdoar, Deus não perdoa também. Tem muita gente que está faltando de perdão porque não perdoou, guardou uma raiz de amargura, como fala em Hebreus. Essa raiz de amargura, ela vai corroendo por dentro, vai envenenando o seu sangue. Muitos das razões, cânceres, muitos, não todos, eu posso generalizar, não todos, são causas de amargura, falta de perdão, de arrependimento sincero. Fica aquilo ali, não, está tudo bem, mas aqui não entra ninguém, fica um quartinho fechado, que a pessoa vai sofrer as consequências daquilo. É porque muitas vezes as pessoas não progridem espiritualmente, não crescem espiritualmente por causa disso, são tolhidas nessa situação. Mas a verdadeira esperança é essa questão que fala sobre Romanos 8, 28. E observe que a atitude de Abraão em Romanos 4,19, ele agiu sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Olha só, então os versos 20 e 21 dizem, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Estava com o corpo todo mortificado, ele está cheio de doenças, cheio de problemas, 100 anos de idade. Mas a sua fé não diminuiu, ao contrário, ele foi mais firme ainda. Será que nós precisamos ter essa fé, essa esperança de Abraão teve? Deus é poderoso para cumprir tudo que Ele prometeu. E da mesma forma, nós hoje não obtemos esperança verdadeira por meio de negar ou distorcer a realidade, mas sim por considerá-la precisamente e por alicerçá-la no poder de Deus. A verdadeira esperança deve ser renovada diariamente. 2 Coríntios 4,16, Paulo diz que não perde a esperança porque, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Nosso interior. Não importa como é que você está quebrado, doente, triste, mas seu interior não está corrompido. Você está com o coração limpo, você está forte, você pode passar isso para outras pessoas. Ah, porque eu estou doente disso.
Meu culto de domingo aqui do Fernandinho, testemunho de vida que ele deu. Imagine o que ele sofreu, o que ele passou. Quantas vezes eu não falei com ele, estando lá, só no telefone, ele contando as coisas lá, e não era preciso revelar. Coisa terrível. Bem, aqui em 2 Crônicas 16, Paulo diz que não perde a esperança, porque mesmo que o nosso homem interior se corrompa, que nós já falamos, Paulo só conseguiu ter verdadeira esperança à medida que contemplou a obra de restauração funcionando continuamente em sua vida a cada dia. Da mesma forma, nós precisamos alimentar um relacionamento constante com Deus para que nossa esperança permaneça. Precisamos renovar nosso compromisso de servir a Cristo. Não devemos abandonar nossa recompensa eterna por causa da intensidade da dor que estejamos sofrendo hoje. É a nossa fraqueza que permite que o poder da ressurreição de Cristo nos fortaleça a cada momento. Agora, como é que você pode dar esperança aos seus discípulos, ao nosso filho? Como nós podemos dar? Ajudar os discípulos a crescerem em seu relacionamento com Cristo. Como? Se nós tivermos dúvida acerca do discípulo que ainda não tenha um relacionamento genuíno com Cristo, nós precisamos perguntar a ele a respeito disso e desafiá-lo a adentrar num relacionamento verdadeiro com Cristo. Um caso típico é de um discípulo que tem um relacionamento histórico, com Deus, em lugar de um relacionamento pessoal. Olha a diferença. A pessoa tem um relacionamento histórico com Deus em lugar de um relacionamento pessoal. O que quer dizer isso? Quando a gente pergunta para uma pessoa que ainda não está regenerada completamente, um discípulo que ainda está muito fraco ainda, aqui ainda é uma saída, coração, é claro, e ele pergunta para aquela pessoa que é nova, você já conhece Jesus? Você já tomou uma decisão por Jesus? Sim, eu aceitei Jesus quando eu tinha 4 anos de idade. Né? Ou ele diz assim, sim, creio que Jesus morreu por mim. Porém, ela não diz ter um relacionamento atual e vital com Deus. Isso é histórico. Todo mundo pode fazer isso. Mas não está vivendo. Não está vivendo isso. É histórico. Aceito de certo. Eu aceitei Jesus com 4 anos. Ainda hoje, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Aí é vital, é verdadeiro, é real, é agora. Eu recebi Jesus, eu aceitei Jesus 15 vezes para poder namorar com as meninas da Assembleia de Deus. Mas Deus já me perdoou 15 vezes. Aceitar histórico. Não senti nada. Quando Deus me quebrou aí, eu fui saber o que é aceitar Jesus. Ser regenerado, né, irmão? Verdade bate com força no nosso coração, se sente impactado, fecha os olhos, você vai cair, se joga no chão, você vai lamber o chão ali, a humilhação naquele tempo de Deus. Aí sim, quando você se levanta, você está voando. Um momento marcante na nossa vida nesse momento. Mas aqui naquele caso é a história. Mas nós precisamos encorajar essas pessoas através do discipulado a crescer em um relacionamento com Deus, através da palavra. Outra situação na qual os novos discípulos precisam ser desafiados acerca de sua salvação é quando as provações que enfrentam começam a destruir a sua fé. As pessoas que não têm um verdadeiro relacionamento com Cristo podem caminhar bem até que sejam pressionadas. A pessoa está caminhando bem, está indo muito bem, mas se há uma pressão aqui, seja lá do mundo, ou os falsos amigos daquele que ele não se afastou, as más companhias corrompem, né? A palavra diz isso. Quando nós tomamos uma decisão, porque eu não quero mais saber, não quero relacionamento com ninguém, eu vou repetir isso. Mas é isso.
Por que eu tenho que me recordar do passado que não me interessa mais? Não me interessa. Eu tive muitas namoradas por aí. Por exemplo, uma liga para mim, se ligasse por aqui agora, eu imediatamente, com maior falta de educação, não quero conversa. O meu já passou, meu tempo já passou. Eu tenho uma nova vida, eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu não quero ter esse relacionamento macho. Isso aqui acabou. Isso não é você, é o demônio, os demônios que estão aí, querendo desestabilizar. Não. Amado, eu digo isso para vocês, porque dentro da nossa experiência de vida, eu já vi muita gente, muito líder, muito colega meu, pastor, abençoado, cair por falta de se segurar. Alicerçado na palavra, em oração. As tentações são muitas, principalmente para o homem. Eu não estou dizendo, a mulher também é a mesma coisa, mas para o homem é pior. Seja no estudo, no trabalho, em qualquer parte na rua, você está cheio dessas coisas. Está fora. Não quero mais saber disso, nem quero me lembrar, tá? Não quero saber disso. Amados, tanto a falsa esperança quanto a falta de esperança, olha só, tanto a falsa esperança quanto a falta de esperança, elas surgem da ignorância ou compreensão errada da verdade de Deus. Dessa forma, se quisermos que nossos discípulos tenham esperança, teremos de ajudá-los a pensar biblicamente acerca de vários aspectos de sua vida. Nós precisamos pensar biblicamente acerca da situação específica. Certa vez um homem que estava encontrado desesperado por ser incapaz de dormir à noite, durante o discipulado foi consultado várias passagens bíblicas pertinentes ao sono. Como muitas pessoas, ele não sabia que a Bíblia trata desse problema e foi percebido a sua esperança crescendo à medida que foram estudadas, porque na Bíblia existe toda a solução para qualquer doença. E várias passagens que tratavam do assunto de sono, tem na Bíblia. Nós precisamos mostrar aos discípulos que a palavra de Deus fala especificamente acerca de seus problemas, em lugar de citarmos passagens que possuem aplicações gerais. Tem que aplicar a passagem específica para aquele caso. Mas, pastor, tem questão do sono? Tem. Salmo 3:5. Lá, Salmos 3:5 tem. Salmos 4:1-8. Salmo 127:2. Tudo isso fala sobre questão de sono e insônia e outras coisas. A pessoa diz assim, não, eu tenho que procurar um médico porque vou para a Bíblia. Agora, tem doença que você tem que procurar um médico, é claro. Mas isso aqui está na Bíblia. Eu não. Eu posso orar e viver isso aqui, mas acontece que eu durmo mal. Eu nunca dormi bem. Eu não me sinto cansado, não. Deus me restaura. Nós precisamos pensar biblicamente acerca dos recursos divinos. Podemos oferecer esperança ao nosso discípulo, ajudando-os a compreender, a se apropriar do recurso que Deus lhe deu. As pessoas perdem porque não pensam que têm a capacidade de lidar com o que quer que estejam enfrentando. Mas a palavra de Deus diz que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Romanos 8:17. Nós precisamos dar o nosso próprio exemplo de esperança. Cada um de nós. Podemos dar. Toda vez que nossos discípulos nos procurem, elas precisam enxergar em nós a esperança modelada antes de poder experimentá-la por si mesmos. Poxa, olha o Renato. Meu discípulo, o discípulo do Renato estava Renato, ele deu esperança, porque ele passou por essa situação. Esse desejo, ele vai pegando aquilo. Ele pega, e no próximo discípulo que ele vai ter, ele vai passar para o outro, porque ele vai ter experiências também. Deus vai proporcionar isso a cada um de nós. Veja como é abençoado e discipulado.
Como abençoada essa visão que Deus colocou dentro dessa igreja. Eu não sei se eu contei aqui, uma vez passada, eu acho que eu contei sobre a questão com o colega da Rama. Foi a semana passada que eu falei, mas eu posso repetir alguém que não estava aqui. A Rama tinha uma colega lá no Europa, e a colega dela se dizia crente e tal, batista, e ela dava uma testemunha. E a Rama também confrontou, tem que mudar. É chata, ficou mal com a Rama. A Rama falou para isso, eu não sei pastor. Isso que eu digo. Por mais que os homens não anunciavam, as pessoas não anunciavam para você, mas Deus te recompensa. E daí passou, foi um dia, ela procurou a Rama. Porque eu te perguntando, porque você tinha razão. Nunca aconteceu, ela voltou para a igreja. Amado, essa é testemunho de aquilo que seria a pregação maior. Aquilo que você faz, não é o que você pensa que é. Porque eu sou isso, não interessa isso. O que interessa é como você age. Tá? Em qualquer parte. Tem um momento que você se indigna com alguma coisa. Eu me indigno, sim. Não pense você que eu sou fácil, eu não sou fácil, não. A Luciana é uma bênção. Sabe? Ela só me bate porque eu me deixo. Mas, enfim, estou brincando. E não precisamos dar nosso próprio exemplo de esperança. É verdade. A atitude de esperança do discipulador, alicerçada na Bíblia, inspirará a esperança no discípulo. Desde o início devemos mostrar que, mesmo que a situação dele seja extremamente difícil, cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. É algo que pode ser impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Está em Efésios 3:20, Mateus 19:26. Nós devemos encorajá-las com as palavras de Paulo, que ele diz lá: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1:6. Amados, o exemplo de esperança nos outros, nós podemos dar esperança ao nosso discípulo, mostrando-lhes como outros enfrentaram situações semelhantes e lidaram com elas de forma bem sucedida. Eles precisam saber que não estão sozinhos e que não são as primeiras pessoas a experimentar provações. 1 Coríntios 10:13. Todos nós passamos por dificuldade. E não é a pessoa está passando por dificuldade, isso não é novo. No passado, os heróis da fé, Davi, José, Abraão, todos eles passaram por dificuldade muito mais grave do que muita gente hoje passa. E hoje, as pessoas, por causa de coisas só menos importantes, elas vivem angustiadas, elas vivem até clamando contra Deus, dando socorro contra Deus. Faça isso. Não faça isso. Acredite que Deus te ama, porque Ele nos ama verdadeiramente. Está escrito na sua palavra. Está escrito. Lá em Romanos 15:4, Paulo explica como Deus produz uma atitude de esperança. Pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amados, a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Precisamos dela assim como precisamos de alimento natural. O profeta Jeremias disse lá em Jeremias 15:16: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. O profeta falou isso. O encorajamento de uma palavra, da palavra de Deus, na palavra de Deus, é onde encontramos o poder da ressurreição e continuamente muito maior do que qualquer coisa que o mundo tenha a oferecer.
Estão entendendo, né? Vocês entenderam isso tudo? Está funcionando já aí? Não? Daria para passar aqui alguma coisa? Amados, nós estamos em parágrafo, mas eu queria que vocês